Fala pessoal, vamos aprender sobre variáveis agora. O que é uma variável? Uma variável é uma referência a um espaço na memória do computador para guardar uma informação, tá? E por que ela recebe esse nome de variável? Simples, porque ela pode variar esse valor durante a execução da aplicação. Então, a gente pode declarar variáveis aqui no JavaScript com o var, o let e o const. Beleza? Vamos aprender sobre a diferença entre eles, tá? Mas antes a gente precisa entender as regras para os nomes das variáveis. Por exemplo, para criar uma variável, a gente pode utilizar letras minúsculas, letras maiúsculas, mas lembrando que o JavaScript é case sensitive, tá? Então, se eu criar uma variável nome tudo minúsculo, quando eu for utilizar essa variável, eu não posso utilizar assim, ó, nome ou nome, tá? Porque para o JavaScript, nome todo minúsculo é diferente de nome com o primeiro N maiúsculo, tá? Então, ele é case sensitive, ele vai fazer essa diferença, certo? Então, outro detalhe, tá, gente? Nada de acentos, beleza? Nada de espaços, tranquilo? Os números, eles são permitidos, desde que sejam precedidos de uma ou mais letras, tá? Então, por exemplo, parágrafo 1, aí você pode utilizar um P1, por exemplo. Então, você pode utilizar números, mas tem que ser precedido aqui de letras. Tranquilo? O cifrão e o underline, tá? São aceitos também, mas não é muito recomendável utilizar, tá? Então, o que a gente utiliza geralmente? Uma questão de bom senso e boas práticas, tá? Nomes com letras minúsculas, idade, nome. Se você precisar adicionar duas palavras, ao invés de underline, você vai utilizar a primeira letra do segundo nome, maiúscula. ID, funcionário. E às vezes você precisa utilizar números, tá? Então, nome 1, nome 2. Beleza? Então, essas são algumas regrinhas básicas, mas com o tempo, com a prática, vocês vão pegando a manha, tá? Então, vamos lá. A gente pode declarar variáveis utilizando o var, o let e o const, tá? Mas elas têm algumas diferenças. Por exemplo, se eu declarar o var aqui, nome igual Rodrigo, beleza? Se eu der um console.log em nome, ele vai me retornar aqui, ó, Rodrigo, tranquilamente, né? Eu vou criar um if aqui dentro, tá? If true. Vai retornar sempre verdadeiro, tá? E olha só, de dentro desse if, eu posso reescrever a variável nome. Agora eu vou colocar Daniel. Se a gente atualizar aqui o navegador, olha só, ele reescreveu a variável nome, beleza? Porque, como eu falei, as variáveis elas podem alterar os valores durante a execução da aplicação. Eu poderia declarar essa variável nome dentro desse if. O que está acontecendo aqui? Eu estou declarando a variável nome em um escopo local. Se ela estiver aqui fora, ela está no escopo global, ela está acessível em qualquer parte do código. Mas, quando eu coloco ela aqui no escopo local, teoricamente, essa variável só poderia ser acessível dentro desse escopo local. Tá? Então, se a gente atualizar aqui o navegador, vai retornar o Rodrigo, beleza? Mas, se eu colocar esse console.log aqui fora, a gente continua tendo acesso à variável nome. Por quê? Porque nós estamos utilizando o var. Em alguns momentos, esse var ele acaba escapando do escopo, certo? Por isso que o var foi considerado uma má prática, beleza?
Então, entra agora em campo o let. Então, se a gente quiser declarar uma variável no escopo local, com o let, a gente não tem mais acesso fora. Então, olha só, a variável não foi definida. Por quê? Porque ela agora está no escopo local. Será que a gente consegue reescrever? O nome agora vai ser Adriele. Vou colocar o console log dentro do if, dentro do escopo local. Atualizando, olha só, a gente conseguiu reescrever, mas ela só está acessível dentro desse escopo local, tá? Para que ela fique acessível em todo o documento, a gente precisa declarar no escopo global. Então, dessa forma, a gente consegue acessar a variável e reescrever, porque ela está no escopo global. Então, eu consegui acessar essa variável, reescrever e consigo retornar também o valor. Beleza? Então, a partir de agora, a gente não vai mais utilizar a declarativa var. A gente vai utilizar apenas o let, tá? Mas nós ainda temos o const. O const ele vai criar uma variável com um valor fixo que não pode ser alterado em momento nenhum. Então, se ao invés de let eu utilizar const, olha só, a gente vai ter um problema aqui, ó. A gente não vai conseguir reescrever, porque ela é uma constante. Beleza? Alguém pode falar assim, não, mas você está tentando alterar dentro de um escopo local. Mesmo assim, ó, se eu tentar alterar nome aqui, logo abaixo de onde eu declarei, o mesmo erro, tá? Porque agora é uma constante. Então, precisou declarar variáveis que os valores podem ser alterados? Use o let. Variáveis com valor fixo, o const. Ok? Forte abraço.